Será que é possível nos livrarmos para sempre de uma grande dor que tivemos na nossa vida? Será que é possível, ao menos, que quando essa dor volte a nos atingir, a gente consiga lidar melhor com ela e os efeitos dela possam ser mais leves, a gente não se sinta tão triste, a gente consiga superar ela de alguma forma? Se você quiser entender mais como acontece isso, como a gente lida com a dor e por que às vezes alguma situação nos remete a alguma dor passada, fica comigo até o final desse vídeo. Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui ao canal Reflexões Pesadas. Eu sou o Gilli e hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco doloroso. Nós vamos falar sobre dores no passado, coisas ruins que nos aconteceram no passado e por que essas coisas retornam às vezes, como elas retornam. E como ela nos atinge, o que elas podem nos prejudicar no nosso dia a dia e até mesmo no nosso futuro, né? Mas antes de qualquer coisa, aquele recado de sempre básico que você já conhece, já faça a sua inscrição aqui no canal para você ser sempre notificado quando sair vídeo. De qualquer forma, se você não for notificado, fez a inscrição e por acaso não for notificado, lembre-se que toda sexta-feira vai ter vídeo aqui, então não esqueça sempre de ver aqui, toda sexta-feira aqui terá vídeo, beleza? Dores no passado, por que nos atingem até hoje, se já faz tanto tempo que isso ocorreu? Muitos dizem, até quando a gente olha algum filme ou alguma série, alguma coisa, muitos dizem que quando você coloca para fora, coloque para fora, né? Você vai melhorar, você começa a descrever novamente todas aquelas sensações, você começa a descrever aquele fato, imaginando que com aquilo você vai se livrar daquilo. É uma coisa meio básica, você tira de um lugar para colocar para o outro. Se está dentro de você, você vai falar e vai colocar para fora, né? No popular, né? E será que o colocar para fora, coloque tudo para fora que você está sentindo, será que é a melhor maneira de lidar? Porque veja bem, quando passamos por uma situação, seja ela muito agradável ou muito ruim, e a gente coloca muito sentimento nela, isso cria uma conexão bem forte na nossa cabeça. Quando temos qualquer pensamento, na verdade, é criada uma pequena conexão. Se esse pensamento ele não ganha força, ele não é mais acessado, essa conexão é desfeita. Mas quando a gente passa por um trauma ou quando a gente tem uma experiência muito boa, que a gente vai lembrar por muitos e muitos anos, essa conexão ela fica cada vez mais forte. E é como se fosse a gravação de um disco de vinil. Você vai gravando os sulcos naquele disco e esse disco fica lá num repositório, né? E de vez em quando, por causa que o seu cérebro é todo interligado, ele é uma rede enorme, pode acontecer de uma conexão acessando a outra possa buscar aquele disco para tocar. Então, cada vez que você relembra aquela situação, que você vai buscar aquele disco, você está botando o seu disco na vitrola, você fica alimentando aquela música mais e mais vezes. Então, será que realmente ficar tentando buscar essa emoção que você teve anteriormente, sendo que ela não é boa, será que realmente é a solução para o problema? Quanto mais vezes eu for lá buscar esse disco para tocar, sendo que não é um disco bom, não é uma música que eu gosto de ouvir, quanto mais vezes eu fizer isso, mais eu vou retornar àquele mesmo estado que eu estava quando ocorreu aquele fato. E uma hora ou outra esse disco vai voltar a tocar no seu toca-disco da memória, sem querer, sem você pensar nisso. Isso por causa da natureza do nosso cérebro, que é feita de conexões. Então,
vai ter alguma coisa, vai ter alguma conexão que vai lembrar você daquele fato passado. Então isso vai acontecer de qualquer forma. Aí eu te pergunto se vale a pena você conscientemente fazer o esforço para toda hora buscar aquela lembrança e colocar, no caso, o disco no seu toca-disco e voltar a ter aquelas emoções novamente. Lembrando que quando a gente faz um esforço consciente para buscar alguma coisa na memória, a gente está reforçando aquela conexão. Se você alguma vez já estudou para concurso, ou já estudou para vestibular, ou até mesmo na faculdade, sempre é incentivado a gente fazer bastante revisões, porque as revisões elas firmam muito mais o conhecimento do que você estudar muito num curto espaço de tempo. Se você tiver um espaço de tempo maior, você tem que fazer mais revisões. Isso é muito mais eficaz, porque fortalece as conexões daquele determinado assunto no nosso cérebro. E já que uma dor do passado pode nos ocorrer a qualquer momento, sem a gente mesmo esperar, o ideal é que a gente esteja preparado para quando isso acontecer. E a gente tem que lembrar sempre que um fato ele não tem significado nenhum. Nós é que damos significados aos fatos. Assim como as palavras, eu comentei isso num dos primeiros vídeos que eu fiz, assim como as palavras elas não têm significado a não ser que a gente dê algum significado a elas, os fatos também, eles não têm significado. Nós é que dizemos se um fato é bom ou se um fato é ruim. Quer ver um exemplo prático? Imagina que você está assistindo a uma final de um jogo de futebol, certo? Então os dois times estão lutando lá para ganhar, e quando um dos times ganha, os torcedores do time vencedor ficam super alegres e os perdedores, os torcedores do time que perdeu, ficam super tristes. É o mesmo fato, esse fato é a vitória do time A sobre o time B. Porém, algumas pessoas trazem um significado bom, porque estão felizes, e outras trazem um significado ruim. A diferença está somente na escolha do time que você vai torcer. Mas e aí, como é que a gente faz para que quando um fato então passado que nos machucou muito, quando ele entre novamente na nossa memória, como a gente faz para mudar o significado dele, de forma que a gente não entre naquele estado de tristeza novamente e esse fato não nos atinja nunca mais? E claro, no canal aqui sempre tem as famosas dicas. Eu gosto sempre de trazer um assunto à reflexão, fazer um questionamento, e sempre depois eu trago algumas dicas que eu li, pesquisei, que possam ajudar a resolver aquele problema. Mas hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu quero dar essas dicas num vídeo especial, que vai ser talvez um pouco mais longo, mas em comemoração aos meus 50 inscritos. Eu ainda não tenho 50 inscritos, mas como você vai compartilhar, você vai pedir para todo mundo se inscrever, porque você quer ver essas dicas. Até semana que vem, se eu tiver 50 inscritos, se eu atingir essa marca que para mim é importante, para mim vai ser muito bom isso, eu vou em retribuição fazer um vídeo bem legal contando dessas dicas então. Agradeço por ter assistido até aqui, até semana que vem, espero que semana que vem sejam então as dicas. 50 inscritos até semana que vem, hein, pessoal? Um abraço! Ai, nossa senhora! Ai, eu não consigo!